a tradição das liberalizações aqui no mercado português são aumentos de preços concertados. Aliás, nós temos a concertação de preços em variadíssimas áreas, em variadíssimos produtos. Aliás, eu uma vez falava com uma pessoa que me disse que reuniam de 3 em 3 meses para fixarem um preço de mercado concorrencial de um determinado produto. Concorrencial. Isto faz-me lembrar o que aconteceu com Rockefeller quando foi obrigado a dividir a sua empresa, não é? Deu as 7 irmãs. Porquê é que eu não evito o qualificativo. Porquê é que estes ingênuos continuam a existir a soluções que não funcionam? Porque não fazem ao contrário, não dizem assim, fixa-se um determinado valor, como nos mercados dos medicamentos, e venda-se liberalizado, mas para baixo. Quem quiser que faça para baixo. Porque nós transformarmos o nosso país num país de rendas feudais sobre os portugueses. E isso é aquilo que acabamos por ter. Porque como temos instituições que são misturadas com os próprios promotores, são misturadas com os próprios políticos que têm interesses nessas instituições, como não temos nenhuma forma de fiscalização independente, como não temos tribunais que funcionam. Temos uma imprensa que vai dizendo certas coisas. E como somos aqui para isso. Mas somos demasiado convidados. E somos demasiado pequenos para ser interessantes para a União Europeia, para nos aplicar aquelas multas que de vez em quando eles aplicam por violação de concorrência a empresas alemãs ou coisas desse género, acabamos por verificar aqui o mesmo caso, que é, vamos ter mais rendas e essas rendas acabam por funcionar outra vez como uma transferência de todos os portugueses para um conjunto de acionistas. É o caso, nesta área, liberalização pode significar aumento de preços. Aliás, a DEC também já o diz. Eu tenho receio e, aliás, a forma como caiu o outro secretário de Estado, a forma como foram decididas todas as coisas, leva a crer que há muito poder por parte do... Aliás, eu só acredito em alterações nesta área e na área das parcerias público-privadas ou fundações, se a oposição, Partido Socialista, votasse toda a bancada, com toda a bancada do PSD, com toda a bancada do CDS, para alterar as coisas. Porque todos os partidos têm interesses instalados tão poderosos... Mas eles não falam disto? Que nem no período... É interessante ver pessoas do PCP e do Bloco de Esquerda a serem saudosistas do período salazarista, em que consideravam que havia mais transparência... Punha esses interesses na ordem. Punha esses interesses na ordem. Mas nós, em democracia, não somos capazes de os pôr na ordem? Foram deputados que votaram estas leis todas que tornam o estado a que chegámos a energia e na rendas. Armando, eu vou ouvir com toda a atenção o desenvolvimento da tua tese, mas deixa-me dizer-te uma coisa. Eu acho que o Governo não está a perceber, e os operadores de energia não estão a perceber o que estão a fazer. Pelo seguinte, é que não são só as famílias que já sofreram aumentos do gás, agora no dia 1, que sofreram aumentos da eletricidade no IVA, sofreram aumentos da eletricidade por força do que foi decidido no aumento de janeiro. Vão sofrer outra vez agora em 1 de janeiro do ano que vem. E há uma classe de portugueses que está a voltar à agricultura de subsistência, que usa contadores elétricos para retirar água para fazer essa agricultura, que um dia destes não consegue, e um dia destes desce para aí abaixo e vem ali para o Marquês de Pombal fazer uma manifestação a perguntar se querem que eles morram à fome. E se calhar isto vai ser muito complicado. E há empresas no turismo. É que eu acho que quem está no ar-condicionado não pensa assim, mas tem que pensar assim no turismo, a fatura energética é uma fatura importantíssima nos custos fixos. E não só nisso, como no turismo. E na indústria, fala-se na reindustrialização. A indústria consome imensa energia e tem outra coisa. Com a reavaliação do IMI, tem imenso espaço, porque a indústria é intensiva, e vai pagar muito mais. Por isso, quer dizer, nada, não é consistente. Esta subida da energia é altamente penalizadora para a economia. Mas eu acho que vai mais longe que isso. Assim, a EDP em Portugal é um Estado dentro do próprio Estado. Sim. Agora são 2 Estados, também há os chineses. Exatamente, neste caso é porque, vamos lá ver. Então nós não mandamos nada? Isto é incrível. Eu quando vi o Parlamento, tem uma comissão para acompanhamento do Programa de Assistência Financeira. Chama-se Comissão Eventual para Acompanhamento do Programa de Assistência Financeira. Os mais importantes deputados dessa comissão têm todos os interesses com a EDP. Tem? Interesses com a EDP. E posso dar 2 ou 3 exemplos, porque senão estaremos aqui a noite toda. Mas é assim, Miguel Frasquilho trabalha na SI, no Grupo Espírito Santo, que foi exatamente a entidade que tratou da assessoria financeira da compra da EDP por parte dos chineses. Adolfo Mesquita Nunes, que é advogado, trabalha no escritório de advogados, que trabalha para a EDP. Pedro Pinto, que é também deputado e hoje é vice-presidente do PSD, é consultor de 2 empresas que dependem absolutamente da EDP.
e poderia continuar. Portanto, como é que estes senhores vão fiscalizar matérias que têm a ver com a privatização, com a EDP, na Comissão Parlamentar? O Dr. Paulo Moraes tem que fazer um ponto mais um, que é estes visados, isto é um programa em direto, como sabemos, os convidados têm direito à liberdade de expressão, estes visados têm naturalmente antena aberta para explicar a sua posição e para contrapor, se for o caso. Portanto, façam favor quando quiserem. Mas eu convidava-os, nomeadamente os visados, a terem um pouco de vergonha. E convidava os outros todos a irem ao site do Parlamento, porque tudo isto é público. Isto é informação, não é informação privilegiada que eu tenha. Bastará ver o registro de interesses destes senhores e ver as ligações que eles têm, nomeadamente à EDP. Portanto, devem ser pessoas que de manhã vão trabalhar para as suas empresas, para os escritórios de advogados, e depois à tarde vão para o Parlamento fiscalizar o que eles próprios fizeram durante a manhã. Isto é tão absurdo que não faz, é ridículo como é que um país se permite uma situação destas, que ainda por cima grande parte desta informação é pública, e neste caso em apreço toda esta informação é pública. Como é que é possível os maiores partidos do regime permitirem-se colocar na comissão que vai avaliar o programa de assistência financeira pessoas que têm interesses em quase todas as medidas do programa de assistência financeira? Portanto, em bom rigor, teríamos que mudar a composição do próprio Parlamento e pôr lá pessoas sem esse interesse, o que é quase impossível. Não, é possível, é perfeitamente possível, lá já é vontade, mas neste momento é realmente difícil porque o Parlamento transformou-se num grande centro de negócios, como estes casos que eu referi e muitos outros, mas não é preciso ir mais longe. Nós temos um problema que não tem sido analisado em Portugal, que é o problema das chamadas contrapartidas no caso dos submarinos, enfim, a contratação pública em termos gerais. E depois chegamos ao Parlamento português e vemos que o atual Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa, o anterior Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa, etc., vêm todos do mesmo escritório de advogados. O Dr. José Matos Correia, isso também é público, esta informação que eu vou dar, é o atual Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa. Faz parte de um escritório que se chama Rui Pena, Arnaud e Associados. Quem era o anterior Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa? O Dr. José Luís Arnaud. E o Dr. Rui Pena já foi Ministro da Defesa, como sabemos. É assim, haver um escritório de advogados que é especializado em matéria de defesa não tem problema nenhum. Agora, ser esse escritório de advogados a nomear as pessoas que mandam na defesa em termos de Estado, aí é que já é preocupante. Enfim, fica feito esse registro e é mais uma razão para nós portugueses nos preocuparmos com estas coisas e exigirmos clareza. O papel dos reguladores, eu tenho questionado muitas vezes. Pois, essa é a questão. Porque eu entendo, começo já a teorizar da seguinte maneira. Se nós portugueses já pagamos ministérios, direções gerais e gabinetes jurídicos desses ministérios e direções gerais para fazer o trabalho da regulação como se fazia antigamente, porque é que agora havemos de pagar, ou os consumidores vão de pagar salários milionários de reguladores que são suportados pelos operadores que, por sua vez, os repassam aos consumidores. E depois esses reguladores vêm dizer nós temos que estar preocupados com a solidez financeira das empresas do setor. Eu pergunto, mas há uma razão porquê é que isto funciona assim? Porquê é que não se acaba com os reguladores? Estou a falar de vários. Não pode ser. Por quê? Porque os reguladores são a desculpa perfeita para se poderem aumentar os preços sobre os consumidores. Tiram o espírito de ministro, claro. E tiram o peso exatamente sobre as decisões políticas. Por mas isso eles são necessários, não se podiam extinguir? Não, eles podiam extinguir-se, só que já não poderiam aumentar tanto os preços, tanto estas rendas feudais. Então devemos nós, cidadãos, pedir que se extingam. Estratégica, isto justifica-se. Não há nada como ter um regulador. Em Portugal cumprem a sua função. O problema é a lei que lhes atribui responsabilidades. Não, cumprem a função para que foram criadas, só que em vez de reguladoras deviam se chamar branqueadoras. Exatamente. O problema é um problema mas é exatamente isso. Apenas.